Fala galera, belezinha? Eu sei que o vídeo de hoje veio com um pequeno atraso, né? Mas estamos aí. E depois de falar um pouquinho mais sobre o grande título do Corinthians no Campeonato Brasileiro desse ano, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo e o de hoje é muito interessante. Mas antes de uma coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que a gente tá quase chegando no objetivo do ano, que é terminar com 3.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá e tal, porque lá tem novidade todo dia. E hoje eu vou falar sobre o principal clássico da cidade de Pelotas e, por que não, da metade sul do Rio Grande do Sul. Trata-se do intenso clássico Brapel, entre as equipes de Brasil de Pelotas e Pelotas. Hoje é dia de falar sobre o grande clássico de Pelotas que divide o sul gaúcho em 4 cores: azul e amarelo, vermelho e preto. Mas sem esquecer, é claro, que existe também o terceiro time da cidade, que é o Grêmio Atlético Farroupilha. E no derby de hoje nós temos de um lado o Grêmio Esportivo Brasil, mais conhecido como Brasil de Pelotas, nascido no dia 7 de setembro de 1911, e de outro o Sport Clube Pelotas, que é um pouquinho mais velho, vindo lá no dia 11 de outubro de 1908. E a rivalidade começou logo cedo na busca pela hegemonia local, quando eles se enfrentaram pela primeira vez. Já em 1913, no dia 20 de abril, quando o Pelotas goleou o rival por 5-0. E nesse começo do clássico só dava o clube Áureo Cerulho, que meteu outra goleada ainda em 1913, agora por 7-0. Mas calma que o Brasil também já venceu o rival de goleada e não foi só uma vez não. Primeiro, em 1917 teve um 6-1 e depois, já em 23, a equipe Chavante conseguiu dar o troco e devolveu o 7-0. Bom, enquanto os torcedores do Pelotas se orgulham do primeiro grande feito da equipe, que aconteceu ainda no dia 24 de outubro de 1909, na vitória sobre o Sport Clube Rio Grande, o time mais antigo do país, que até então tinha 9 anos e nunca tinha perdido uma partida, os Chavantes foram logo sendo campeões estaduais na sua primeira década de existência, logo na primeira edição do Campeonato Gaúcho, batendo o Grêmio na grande final em 1919. Feito esse que só foi igualado pelo maior rival 11 temporadas depois, na final do Gaúcho de 1930, quando o Pelotas também bateu o Imortal na decisão. Depois disso, o clube Áureo Cerulho ainda voltaria mais 6 vezes à final do campeonato estadual, terminando com vice em todas, é verdade, mas ele acabou se tornando, com isso, a equipe do interior que mais vezes chegou à decisão gaúcha. E nesse período o Brasil também fez bonito no estadual. Em 1950, por exemplo, ele terminou na 3ª colocação. E ainda nessa década ele chegou mais 3 vezes seguidas na decisão: 1953, 54 e 55, mas também acabou sendo vice em todas. Depois disso, o futebol de Pelotas passou um bom tempo sem viver grandes momentos, voltando com tudo só na década de 80. Primeiro com a equipe Chavante sendo comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que fez história no clube na temporada de 83, sagrando-se campeão do interior gaúcho e vice-campeão estadual, perdendo a decisão para o Internacional. Vale lembrar também que foi no Grêmio Esportivo Brasil que surgiu a amizade entre Felipão e Flávio Teixeira, o Murtosa, que era na época fisicultor Chavante. Nisso o clube engatou uma baita sequência. Em 84, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, fez uma bela campanha com vitórias históricas como a de 2-0 sobre o Flamengo. Mas foi em 85 que o Brasil viveu o melhor momento de sua história, ao realizar o que até hoje é a melhor campanha de um time do interior gaúcho na história do Campeonato Brasileiro, chegando à semifinal diante do Bangu, mas sendo obrigado a jogar em Porto Alegre e não em Pelotas, já que a CBF disse que o estádio do Brasil não reunia condições de segurança necessárias. Ainda assim, o clube foi guerreiro, mas acabou sendo eliminado pelos cariocas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o time do Pelotas não vivia momentos tão gloriosos assim. Afinal, a equipe havia sido rebaixada à 2ª divisão gaúcha, mas depois se reergueu e levantou mais 2 taças do campeonato do interior. Só que nem tudo estava tão ruim assim para os Lobos nessa época. Até porque, mesmo com a superioridade Chavante, a equipe do Pelotas ficou sem perder para o maior rival por nada menos que 10 anos, de 82 até 92. Com esse jejum Chavante chegando ao final com uma vitória suada por 1-0 no campeonato estadual, mas sobre esse triunfo aí eu falo melhor daqui a pouco. Depois disso, meio que o jogo virou. Afinal, enquanto o time pelotense voltou a marcar presença no torneio nacional, agora na Série C, em 95 o Brasil acabou sendo rebaixado à 2ª divisão gaúcha. Na sequência, para piorar ainda mais o lado rubro-negro, uma goleada auricerulha por 4-0 no clássico. E
tem mais Pelotas. Repete o lance, recebe e toca na saída de Cássio. 4-0 Pelotas. Festa azul e amarelo. E depois ainda veio a decisão da taça CTME, dentro do próprio Gauchão de 98, justamente entre os dois maiores rivais, que terminou com vitória dos Lobos por 1-0. E para completar de vez essa péssima fase rubro-negra, em 99 o Brasil foi mais uma vez rebaixado no estadual, amargando esse calvário até 2004, quando foi campeão e enfim voltou à elite do Gauchão. Nesse meio tempo, o Pelotas voltou a fazer história ao se sagrar campeão da fase seletiva do estadual em 2001 e conseguir com isso as classificações inéditas para a Copa Sul Minas em 2002 e para a Copa do Brasil em 2003. E por falar em 2003, esse foi o ano da última vitória dos Lobos no Clássico, antes de encarar um jejum parecido com o que o rival viveu entre as décadas de 80 e 90. Agora ficando 10 anos sem vencer o rubro-negro, com direito a título chavante sobre o Pelotas na final do Citadino de 2004, quando as duas equipes empatavam em 2-2 até que Thiago Rodrigues, nos minutos finais da prorrogação, deu o título ao Brasil. Levantou a equipe que se dobra em campo para suprir a ausência de dois jogadores. Impressionante o que faz a massa rubro-negra. 2 minutos, a bola caindo na área. Atenção, Thiago de cabeça, ela vai entrando. Golaço, golaço, golaço! Baixada não é brincadeira, mais fiel do Brasil, coração tá Chavante levantou. E mantendo a escrita de que enquanto um tá bem, o outro caminha mal das pernas, se bem que nessa época nenhum dos dois tava bem, né? Veio a temporada de 2008, o ano do centenário do Pelotas, que conseguiu dar algumas alegrias à sua torcida, conquistando a Copa FGF, cujo nome oficial era Copa Lupe Martins, e garantindo as classificações para a Recopa Sul Brasileira e para a Série D do Nacional. Enquanto isso, o Brasil pelo menos conseguiu se manter na terceira divisão. Eis que chega a temporada de 2009, com o Lobo conseguindo voltar à elite estadual depois de vencer a segunda divisão gaúcha, e o Brasil sofrendo a sua pior tragédia em quase 100 anos de história. Uma das mais apaixonadas e fiéis torcidas do Rio Grande do Sul está de luto. No dia 15 de janeiro daquele ano, o ônibus da delegação, que voltava de um amistoso de pré-temporada, acabou caindo de um barranco em Canguçu, a quase 300 quilômetros de Porto Alegre, provocando a morte de 3 pessoas. O preparador de goleiro Giovanni Guimarães, o zagueiro Regis Gouveia Alves e o atacante uruguaio Cláudio Milar, um dos maiores ídolos da torcida, com 111 gols marcados pelo Chavante. E depois disso, o Brasil demorou um pouco para se reerguer. Na Série B gaúcha de 2010 terminou na 20ª colocação e na Série C não saiu da 14ª, vendo seu maior rival fazer história e parando até na página oficial da FIFA na internet. Afinal, na grande campanha que terminou com o vice-campeonato da taça Fábio Koff, o segundo turno do gauchão, o Lobo acabou com uma incrível invencibilidade gremista de 51 partidas, derrotando o Imortal em pleno estádio olímpico. O Brasil lá, tentando recuperar forças para voltar logo para a elite estadual e por que não para a nacional. Só que estava cada vez mais difícil, nem no ano do centenário as coisas deram certo. Em 2011 o clube até começou bem na segundona gaúcha, mas depois terminou muito mal e não conseguiu o acesso. Só que o pior mesmo aconteceu na Série C, quando a equipe estava caminhando, mas aí escalou um jogador irregular, foi punido, perdeu ponto e caiu para a 4ª divisão. Lembra que eu falei que mesmo com o Brasil sendo muito superior ao rival, ele amargou aquele jejum de 10 anos? Então, agora não foi diferente. E mesmo com o Chavante passando por todos aqueles problemas, né, com a tragédia, acumulando rebaixamentos, enquanto o Pelotas fazia história no estadual, o rubro-negro ficou 10 temporadas sem perder um joguinho sequer para o seu maior rival. E foi justamente quando as coisas começaram a dar certo para o Brasil, que acabou subindo para a elite estadual, veio a quebra do tabu na final do primeiro turno da Copa Sul Fronteira de 2013, mas sobre esse jogo eu vou falar melhor daqui a pouco. Continuando com a boa fase, o Chavante foi subindo. Em 2014 foi campeão do interior gaúcho e vice da Série D. Em 2015 voltou a levantar a taça do torneio do interior e depois foi terceiro na Série C. E em 2016, agora sem levantar nenhuma taça, pelo menos conseguiu se manter na segundona. Competição que ele está terminando esse ano na 10ª colocação, participando nesse período 3 vezes da Copa do Brasil. Enquanto o Pelotas não conseguiu nenhum grande feito nos últimos anos, encontrando-se atualmente na segundona do estadual e sem nenhuma divisão nacional. Mas pelo menos ele não perde do maior rival há 4 temporadas.
E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a disputa é muito equilibrada. Começando pelas conquistas municipais, temos Vitória Chavante no Campeonato Citadino de Pelotas, com 28-22 em títulos. Já quando falamos da Taça Cidade de Pelotas, aí a vantagem é do Lobão com 3-1. Falando agora das conquistas estaduais, a disputa permanece equilibradíssima. Afinal, há um empate 1-1 no Campeonato Gaúcho, 10-8 para o Chavante no Campeonato do Interior, 1-0 na Recopa Gaúcha e 9-7 no Regional do Campeonato Gaúcho, ambas para o Lobo, e por fim, 3-1 na segunda divisão gaúcha para o Rubro Negro. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem é do Brasil. No total são 362 partidas, com 127 vitórias chavantes, 111 vitórias do Pelotas, além de 124 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que a gente tem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar duas quebras de tabu bastante simbólicas para as duas torcidas. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje é o da quebra de tabu do Brasil de Pelotas no terceiro maior clássico do Rio Grande do Sul. Como eu falei no começo do vídeo, mesmo com a melhor fase sempre da equipe Chavante, quem sempre se dava bem no derby eram os Lobos. E foi assim durante 10 temporadas, entre 82 e 92, quando o Rubro Negro enfim conseguiu vencer. Os dois já haviam se encontrado naquele estadual outras duas vezes, com um empate sem gols e uma vitória do próprio Pelotas. Por isso a vontade Chavante de vencer ficou ainda mais aflorada. E num dos últimos duelos da fase classificatória, numa partida cheia de confusão, Gilson, logo no começo da etapa final, conseguiu acabar com o incômodo tabu. O resultado não serviu de nada para o Brasil na classificação, mas impediu que o rival chegasse a mais uma final estadual. Mais de 2 décadas depois, foi a vez do tabu dos 10 anos trocar de lado e, consequentemente, do Pelotas quebrá-lo e garantir o seu lugarzinho aqui no segundo jogo marcante de hoje. Agora, ao contrário do outro tabu, a partida em si valia muito para as duas equipes. Afinal, era a grande decisão do primeiro turno da Copa Sul Fronteira, competição que é realizada no segundo semestre e envolve todas as equipes profissionais do sul do estado. E no duelo que ficou conhecido como o Brapel do Arregaço, o Pelotas atropelou o rival e jogou o tabu para bem longe em plena Casa do Brasil. Primeiro, Bruno Coutinho fez um golaço e abriu o placar ainda na etapa inicial. Depois, já no segundo tempo, Gilmar ampliou. E Bruno Coutinho de novo deu números finais à goleada. Que deixou a torcida mandante enfurecida, fazendo com que o árbitro encerrasse o duelo antes do fim por falta de segurança. No segundo turno, o Brasil foi lá, deu o troco e provocou mais uma decisão entre eles, a do campeão do primeiro turno com o campeão do segundo. E lá, depois de uma vitória para cada lado, o Pelotas foi campeão por conta do gol marcado fora de casa.
Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscreve no canal, curte a página do Facebook, semana cheia de vídeo, amanhã já tem vídeo novo, um quadro novo também aí. Tamo junto, fica com a playlist, é nóis!